Olá a todos. Olá, Vanessa, tudo bom? Meus óculos estão tortos. Van Gomes 82, boa noite, professor. Boa noite, aluna. Giovana Matos 8. Quero a quarentena com você. Agora não dá mais. E agora é não sair de casa mesmo. A ideia, a estratégia é essa. Então, imagine aqueles que tiveram que se trancafiar com pessoas que... com outra pessoa na qual você odeia, sei lá, mesmo que seja da sua família. Difícil, né? Difícil. E mesmo que você não odeie, aí é que nem aquele filme do Kubrick que todo mundo gosta, mas eu detesto. Eu detesto porque, inclusive, eu sou fã do Kubrick, mas detesto aquele filme. Equivocado em muitos aspectos. Que é o Iluminado. Tipo aquilo, né? Tem que tomar cuidado pra não ficar daquele jeito. Minha gata na janela. Van Gomes 82, na medida do possível, sim. Na medida do possível e também na medida do impossível. Experimente usar esse tipo de termo, Vanessa. Inclusive, eu estou devendo para Vanessa um áudio que eu também vou compartilhar no outro grupo de estudos do Gramsci sobre hegemonia. Me enviaram aqui um link, um texto de 1997 naquele site acessa.com sobre Gramsci. E é um texto que fala bastante sobre hegemonia. Então eu vou ler, é um texto longo, inclusive. É de esqueci o nome do autor, não sei nem se é uma autora, mas cita, inclusive, várias vezes o Carlos Nelson Coutinho, então, provavelmente o maior gramsciano brasileiro. Então, eu vou ler aquele texto porque fala bastante sobre hegemonia, para poder fazer o áudio e lançar nos grupos aí. E depois, num momento mais... onde tiver tudo mais ou menos bem, aí eu deixo esse áudio mais público. Não é momento agora, eu acho. Quer dizer, sempre é o momento, né, de se falar sobre hegemonia, sobretudo em Gramsci, esse grande conceito gramsciano de hegemonia. A hegemonia atualmente com essa pandemia e todo o impacto que ela está causando, a hegemonia, o debate sobre hegemonia ainda é pertinente, completamente pertinente, mas há outras urgências, ao meu ver. Então, por enquanto, esse texto vai ficar um pouco restrito às pessoas que me seguem, me conhecem nos grupos. E também mando para você, Vanessa. E aí tem uma outra aula também, que aí você me sugere alguma outra coisa. Ontem eu combinei aqui com algumas pessoas, tinham mais pessoas, de talvez fazer algumas aulas, como se fosse um mini curso, sobre iniciação à filosofia baseado nos cadernos do Gramsci. Seria interessante. Vamos ver se eu consigo fazer isso, anuncio. Van Gomes 83. Falando sobre Gramsci, algo que dá para compartilhar neste momento. Estamos passando aquela famosa frase do Gramsci. Até aqueles que nunca leram Gramsci gostam de falar essa frase.
Pessimista na razão, otimista na ação. Pessimista no pensamento, pessimista na razão, otimista na ação. Isso é o marxismo, né? Se pararem para pensar. De certa forma, é a tese 11 do Marx. É a essência, desculpa usar a palavra essência, a direita que é essencialista, né? A direita é essencialista, a esquerda é construtivista. Mas o marxismo é isso, é teoria prática, é teoria na prática, senão não há marxismo. É por isso que encanta muito e a gente respeita muito esse personagem histórico, orgânico, que se chama Vladimir Lenin. Porque ele levou a cabo uma prática, ele partiu da teoria, ele parte da ciência, ele parte do espírito, ele parte da espírito com E maiúsculo, ele parte da filosofia, parte do pensamento para a prática. O Lenin. Gramsci também, mas Gramsci foi impedido pelos fascistas, pelo Mussolini. O que, de certa forma, aí vem o otimismo na ação, que de certa forma, dependendo do olhar, é que nem como é que se escolhe olhar o coronavírus. É terrível e tudo mais, mas há sempre algo bom. Se Gramsci não tivesse sido preso, ele era parlamentar, ele poderia ter sido morto, não deixaria a sua obra fantástica. Ele pelo menos foi preso e pôde, na prisão, escrever e se debruçar sobre aspectos decisivos, tanto da Revolução Soviética, quanto o fracasso das revoluções na Europa, e criar uma teoria nova, que é marxista, mas de certa forma, sem Marx não haveria, mas não existiria, não seria possível, mas é gramsciana. F. Ponciano, filosofia, eu quero uma para viver. Inclusive quero retomar aqui, eu não vou me debruçar, mas quero lançar assim para vocês, enquanto as pessoas vão entrando, que é o seguinte: a questão da religião e das massas. Já que nós vivemos num país com milhões de habitantes e muitas massas, essa é uma ideia gramsciana importante. Eu disse na live de ontem e eu repito agora. Como é que o comunismo vê as religiões? Bom, nós partimos de uma ideologia de um sujeito chamado Carlos Marx, se a gente for portuguesar, que na crítica da filosofia do direito de Hegel ele diz: a religião é o ópio do povo. Então já é um problema. Ele via que das religiões a humanidade tem todo um progresso histórico, material, que culmina nas ideologias do século XIX. E o Gramsci foi o que mais fundo foi nessa noção, porque para o Gramsci ele pensava num progresso intelectual das massas, em que elas fossem abandonando a religião, as religiões, que já não tinham mais nenhum porquê no mundo do progresso material, capitalista, da ciência mesmo, no começo do século XX, final do século XIX, as massas fossem abandonando as religiões, isso significaria um progresso intelectual, porque elas adotariam a filosofia. Eu penso nisso. Quero. Quanto mais as coisas forem se normalizando já agora, que vocês pensem, né, por essa via. Se nós somos comunistas, socialistas, vamos pensar por essa via. Ela é muito mais interessante, é muito mais radical também do que pensarmos numa igreja progressiva. O Dom Edílio aqui de São Paulo, o cardeal, né, falou: é importante a ciência agora. Não vamos relativizar a ciência é importante. Contrapondo ao fundamentalismo, ao evangelofascismo da maioria dos pastores ladrões, que não vou citar o nome, vocês já sabem quem são, que são negacionistas, etc. Isso é interessante.
As alas franciscanas, progressistas da igreja, tudo bem, mas elas querem manter o pobre, status quo. Não querem um pobre revolucionário. Ou um pastor que seja de esquerda, fala que a mensagem de Jesus foi o amor. De fato, a mensagem de Jesus é de uma ética grandiosa. Mas, não sei. Dai a César o que é de César? Por quê? Nem é de César, é de todos. Compartilhar pão e peixe é pouco. Isso é coisa de social-democrata. Quero um Jesus que fale. Nós vamos gerir as padarias. Isso seria um Jesus revolucionário. Mas, de certa forma, enfim, há toda uma discussão sobre isso que eu não vou me aprofundar, estou sendo bastante superficial, mas é só para dizer, para a gente começar a pensar num progresso intelectual das massas em que elas vão deixando as crendices, essa fé. Eu adoro a palavra fé, mas ela é muito manipulável. Essa fé cega, e há um progresso intelectual que essas massas vão se transformando em multidões críticas a partir da filosofia, através da filosofia. Isso que seria interessante. É isso que eu gosto de pensar, mais do que uma esquerda que se agrega a evangélicos porque eles são eleitoralmente importantes. Bom, o projeto de poder deles é total. Querem emplacar um ministro no STF, para transformar o STF num tribunal do Santo Ofício. Executivo, legislativo, ele já tem uma bancada, estão em todos os canais, é de uma dominação total. E com a conivência da esquerda esses anos todos. Então, mas é bom, porque são contradições inevitáveis que fazem com que a gente tenha que ter uma transformação. Então, há os evangélicos que são cabeça aberta, que foram protestar contra o incapaz que ocupa a presidência da República, que não querem se associar a esses pastores ladrões. Tudo bem, mas não adianta. Eu acredito pela via filosófica. Quero o povo sendo filósofo, não fiel, gado. Então esse é um tema interessante, que eu gostaria que é um projeto mesmo coletivo nosso para a gente poder levar à frente. Van Gomes 82, Vanessa. Estou aqui. A Vanessa faz parte de um grupo de estudo de Gramsci, muito empenhada. A gente chegou a se conhecer pessoalmente. Ela tem um histórico que eu acho muito instigante. O pai dela participou das greves do ABC junto com o Lula. Ela me presenteou com 3 volumes das obras selecionadas do Lenin, que ela achou lá do pai dela. E do Capital também. Muito empenhada. Comprou vários materiais. Todo o material que eu tinha pedido, que eu dou online. Mas ela fez questão de comprar do nosso grupo de estudos de Gramsci. Estou aqui com o dicionário dele, deve ser o dicionário gramsciano da Boitempo. Ele fala sobre crises, vou dar uma lida aqui para ver se tem algo parecido com o que estamos passando hoje. Bom, já associaram e é inevitável não associar com 2 momentos da história. Em relação ao coronavírus e todo o impacto dele. É a gripe espanhola, de 1918, e voltando séculos e séculos atrás, a peste negra. Eu escrevi aqui no meu Instagram um pouquinho sobre isso. Um post. A gripe espanhola, eu estava vendo os índices, matou entre 50 milhões e 100 milhões. Quer dizer, praticamente uma mortandade de uma guerra. Praticamente a mortandade das 2 grandes guerras. E se a gente for contar também todas as consequências do pós-guerra, da fome que assolou o povo após essas 2 guerras. Sobretudo após a Primeira Guerra. Após a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, há um momento de prosperidade um pouquinho melhor. Dependendo da região.
Mas a Primeira Guerra foi terrível. Bom, a Primeira Guerra mudou tudo. Né? A Primeira Guerra é onde realmente é o fim determinante da aristocracia. E é quando a burguesia assume o poder de vez. Econômico, político, militar, tudo. E o velho mundo acaba. Aí vem o Gramsci. Aquela frase do Gramsci. E o vecchio mundo está morrendo. Que lo novo tarda a comparir. In questo chiaro escuro nascono mostri. O velho mundo está morrendo. É o mundo das monarquias, enfim, do antigo regime, etc. Que as revoluções, mesmo a francesa, quiseram acabar. Ele foi se mantendo um pouquinho. Aristocracia, tal, escravidão, etc. Feudalismo, etc, etc, etc. Impérios. O velho mundo está morrendo, o novo tarda a aparecer. O novo seria o quê? Um comunismo? Possivelmente. Neste claro escuro nascem os monstros. Ele está falando dos fascistas na Itália. Mas enfim, então a gripe espanhola de 18, terminada a guerra, Primeira Guerra Mundial terrível, ela matou cerca de entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Até o presidente na época brasileiro morreu. Foi uma coisa terrível. E ela termina mais ou menos em dezembro de 1920. A década de 20 foi fantástica. Tivemos aqui a semana de 22. Em 21 é criado o Partido Comunista aqui do Brasil. Em 20, 21 é criado o Partido Comunista Italiano, do qual o Gramsci é o cofundador. Quer dizer, o comunismo vai crescendo no mundo. Sobretudo porque em 17 a Revolução Soviética tinha sido gloriosa. Então deu uma abertura, uma puta inspiração para as pessoas. Aquilo que estava nos livros, apenas na teoria, se mostrou viável. De maneira impressionante e até contrariando o prognóstico do próprio Marx. O Gramsci tem um texto sobre isso antes de ser preso, né? Que é a revolução contra o capital, né? Contra os czares, contra a burguesia, mas também contra o próprio capital, a Revolução Soviética. Interessante ver esse tipo de análise da época, né? Que é diferente do de hoje. Mas enfim. E por que isso? Eu não vou me alongar, mas porque os marxistas e o marxismo clássico pensavam principalmente em duas coisas: na macroestrutura e em condições favoráveis. Não eram condições favoráveis à Rússia para ver uma revolução socialista, comunista. Era uma sociedade com uma fome, com um atraso, sem indústria nenhuma, era feudal. Mas houve uma organização de povo, de mulheres na linha de frente. São decisivas as mulheres, muitas delas viúvas da Primeira Guerra Mundial, ou que perderam os filhos também. Veja, a gente reclama muito, mas, gente, é uma coisa assim de fundo do poço. Uma fome que assola o país, é um atraso tremendo, é o despotismo dos czares, um despotismo mortífero. Já no Domingo Sangrento, em vários outros episódios que vão. Quer dizer, são séculos e séculos de czares. Mas é um momento que é um estopim. Né? Chega! Então. É por isso que a noção metafísica, o brasileiro não faz nada. O Brasil, há 500 anos, só há 500 anos. Em comparação com outros povos, 500 anos não é muita coisa. Não. Então espera. A primeira grande revolta de escravos que se tem notícia é dos Espartacos. Espartacos é o que? Antes de Cristo? Depois. De qualquer forma é ali. Antiguidade clássica, antiguidade mesmo. E a abolição só vem quando, minha gente? Só no século XIX? Séculos e séculos depois. Milênios depois, não apenas séculos, milênios. Então, calma lá. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que esperar. Apenas que não dá para ficar nesse pensamento engessado de que
nada muda, nada vai resolver, nunca mudou. Mentira. A dialética mostra que... Então, a década de 20 é formidável. Eram chamados anos loucos. Culturalmente, politicamente, é uma década fantástica, que só vai terminar com realmente a crise de 29, que aí é terrível. Então é isso. Se quiserem pensar por assim, quando a gente passar do coronavírus, vão ser os anos loucos, ainda mais neste país de carnaval. E nós lembramos da peste negra. A peste negra ela foi voltando. Ela tem um momento que ela acaba mesmo, 1300 e pouco. Mas ela foi voltando. Mesmo durante o Renascimento havia uma volta assim da peste negra. Mas com certeza mais contida. O momento de pico da peste negra em 1300 e pouco matou um terço da população da Europa. Também foi algo terrível. E nem sei se tinha um grupo de risco, acho que era total. Qualquer um, todos e qualquer um. O fato é que logo depois veio o Renascimento. Logo depois não, alguns séculos depois, mas veio o Renascimento. Pensando em termos panoramas históricos mais gerais, veio o Renascimento. Então a gente vai passar por um... Então, estamos já, inevitável, não tem como fugir. Estamos passando por um momento muito difícil, duro, doloroso. Pessoas próximas e até possivelmente familiares talvez morram. Mas o número de casos e de mortes de um dia para o outro vai crescendo muito forte. É um vírus com uma capacidade extraordinária de contágio. No entanto, estamos vendo que vocês têm medo da finitude da vida? A gente morre, né? Mas agora, todo o impacto que o coronavírus está causando, ele pode trazer um recrudescimento das políticas sociais, socialistas, contra o neoliberalismo. A Espanha já estatizou e nacionalizou os hospitais privados. Porque ela é uma coligação de centro-esquerda com o Podemos, que é bem socialista mesmo. Juventude do Podemos. Aqui as raposas do Álvaro Dias, etc., direitistas roubaram, né? Canalhas. E também a ciência, novamente, volta. Ela sempre teve aí, mas ela volta a ter um papel central no sentido de progresso humano e que isso tinha acabado. Contra o fundamentalismo religioso. Isso tinha acabado depois de Auschwitz, depois dos campos de extermínio, depois dos campos de concentração e depois da bomba atômica, depois de Hiroshima e Nagasaki. Isso tinha começado com todo o progresso da modernidade no final do século XIX e começo do século XX. Todas as vanguardas, futurismo, cubismo, mesmo artísticas, elas são condizentes, elas só fazem sentido se a gente entender que acontecem num campo histórico onde a ciência tinha um papel preponderante, não mais religião, não mais nada disso, é um processo imanente das forças materiais e da ciência. Mas aí é esse grande trauma, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muitos mortos, eu imagino que isso tenha sido um processo terrível, mas a humanidade passa com a sua resiliência. E, sobretudo, com o uso da ciência para matar em grandes escalas, bomba atômica, etc. Os campos de extermínio de concentração. Aí vem o pós-modernismo, vem todo esse momento que ainda há resquícios hoje em dia, mas que já, na minha visão, é uma visão muito pessoal, está acabando. E esse é o momento decisivo que vai mostrar isso. Seja com um remédio, a terapia específica, um novo remédio ou a vacina para esse vírus e vários outros aspectos do futuro. Mas você perguntou do Gramsci, o que eu
Ah, tá. O que tinha aparecido? Eu associo o momento atual ou a gripe espanhola ou a peste negra. Não só eu, tá todo mundo associando. Mas é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quer dizer, nós. Nós não. Eu nasci em 1993. Se vocês verem vídeos de como será os anos 2020, eles achavam que seriam Jetsons. Não. Nós estamos muito mais com um momento assim meio, apesar de todos os avanços tecnológicos, meio medieval. E medieval que não eu uso sem estigmatismo. Há coisas fantásticas no que se chama, no que se passou a se chamar de Idade Média. Mesmo filosofia, aspectos de própria tecnologia, coisas muito fantásticas mesmo. Mas é esse longo período de gelo, né? E, e, e também o processo da gripe espanhola, não à toa, é a década de 20 também. Mas veja, há uma outra coisa que vai acontecer, que talvez aconteça, pelo menos o clima é meio assim. O impacto econômico desse distanciamento social, que é importante, o impacto socioeconômico nas camadas mais pobres, nos ricos que estão perdendo dinheiro, estão desesperados com as suas empresas. Tudo aponta para um cenário pós-capitalista. Aparentemente é um cenário, uma atmosfera de estado de exceção, por causa desse fechamento necessário para frear o contágio. Mas parece aquilo que eu venho falando há muito tempo, muito antes de coronavírus. Eu sempre dei dois cenários, né, para vocês. Olha só como eu sou filho da puta. Um dos cenários seria uma ditadura global, oligárquica, pós-capitalista. Um cenário de também pós-apocalíptico, de hecatombe, de destruição ecológica do planeta, de um momento crítico do planeta. E parece que é isso, né? Uma ditadura global pós-capitalista. Porque o impacto socioeconômico vai ser muito forte. Mas há um outro cenário que seria promissor. Diz que o CISEC, não é um termo meu, o CISEC usou. É lei da selva ou comunismo global. Vamos ler o que mais estão falando, porque eu desatei a falar. Marca Santos. Oiê, oiê, olá a todos. Marca Santos. Como você acha que vai ficar o Brasil pós-quarentena? Uma previsibilidade, né? Uma previsibilidade. Eu gosto muito de sempre apresentar dois cenários. O mundo não é dualista nem binário. Mas agora, diante do momento atual, a gente sabe que não vamos sair como antes. Nada será como antes, que nem diz a música do Milton com a Elis cantando. É um momento mesmo de união e de uma crise social, socioeconômica nas populações mais baixas sem precedentes. Se o SUS colapsar mesmo, como é que vai ficar depois? E a quantidade de mortos, como que vai ser isso? Ou não vai ter essa quantidade de mortos? Como que vai ser? Haverá realmente políticas sociais socialistas mais aprofundadas? Uma esquerda mais protagonista do que ficar entre o incapaz que está na presidência ou o Dória e o Witzel, que é a direita medíocre, que é apenas um rostinho um pouquinho melhor, com exceção do Witzel, que é um genocida mesmo. Em relação ao Dória, é o Bolsonaro com máscara. Então, coxinha, né? Bem coxinha paulista. Então, realmente, cadê a esquerda? Tá reclamando no Twitter, tá com suas propostas, mas não tá com um papel protagonista nesse momento, infelizmente.
lá na frente, não sei. A esquerda não é minoritária neste país, em termos eleitorais, por exemplo. Mas não ser, pós-quarentena, se você quer saber, não será como antes, não será como agora. E já não está sendo. O que vai acontecer? Aí depende de nós. A verdade é essa, em termos coletivos. Eu adoto sempre essa postura. O futuro somos nós que fazemos. Marca Santos, economia. Bom, os prognósticos para a economia, mesmo para este ano, em que muitos dizem que já é um ano perdido, são muito ruins. Quer dizer, você tem ricos, grandes empresários também perdendo dinheiro, perdendo capital, inclusive capital humano, e as classes mais pobres, sobretudo que estão na informalidade, que não podem nem fazer quarentena, também é algo crítico. Mas isso vai se resolver? É viável, é possível resolver isso. Van Gomes, 82. Nas minhas aulas de filosofia, meu professor estimulou a ciência, vários conteúdos, vídeos e filmes. Recebeu inúmeras críticas sobre sua conduta. Há uma cegueira nos fiéis. Como estimular este lado crítico intelectual? Acredito que teremos uma grande oportunidade pós-crise. Veja, a filosofia. Por que o progresso intelectual das massas, como eu disse, ela se dá, ou a gente pode fazer com que ela se dê através da filosofia e não da ciência, por exemplo. Aqui eu estou diferenciando bastante as duas áreas. Ciência como a área preocupada com funções, e a filosofia com conceituações, criação de conceitos. A filosofia, portanto, como ela lida com de certa forma, crenças, ela lida com conceitos, com ideias, com a disseminação de conhecimento através da via oral, através de debates de uma maneira mais fluida, muito mais descentralizadora do que a própria ciência, tem um método próprio, etc. E nós sabemos de todo o histórico, filosofia não veria ciência. Até porque a filosofia estrutura a lógica. Sem lógica não há ciência, né? E nem filosofia. Por isso, inclusive, que é muito equivocado fazer uma associação íntima entre filosofia e poesia. Poesia não demanda lógica. Até porque a poesia, como sendo não prosa, a prosa leva sempre a conclusões lógicas. Sempre. Sempre. Na sua própria estrutura semiótica interna. A poesia não. Então, de certa forma,